Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, espero que sim. E hoje nós vamos começar, então, esse novo modelo de aulas, que são aulas mais curtinhas, né? Então, já dividi aqui o nosso conteúdo em várias aulas, para não fazer uma aula de 50 minutos, de uma hora, eu vou fazer essas aulas um pouco mais curtas. Vou tentar, né, gente? Porque tem coisas que eu não consigo falar muito rápido. Mas, enfim, vamos tentar fazer isso, para ver se vocês participam mais. Hoje, nós vamos continuar nossos estudos sobre a literatura brasileira, essa revisão que a gente está fazendo da literatura brasileira, falando exclusivamente de romantismo do Brasil. Então, eu dividi as nossas aulas em contexto histórico, em poesia e em prosa. Tá? Então, nós vamos ver em 3 momentos diferentes, talvez até um pouquinho mais, dependendo aí da necessidade que houver, né? Para garantir vídeos mais curtos. Mas, enfim, vamos lá. Já pega, então, o caderno de vocês, material para fazer anotações e bora aprender, né? Então, gente, contexto histórico. O que vivia, né? O que acontecia nesse momento em que o romantismo ocorreu aqui no Brasil? No Brasil, gente, o romantismo ele inicia em 1836. Né? A obra que é o marco inicial do romantismo é a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Tá? Essa é a obra que vai dar início ao movimento romântico aqui no Brasil. Porém, gente, obviamente que na Europa esse movimento já estava ocorrendo. Né? E aí é interessante falar que o romantismo ele não se limita apenas ao campo das artes, né? Ele extrapola os limites das artes e vai começar a ser como um espírito do tempo. Né? Um termo alemão que a gente pode usar é o Zeitgeist, né? Um espírito do tempo, uma consciência daquele momento histórico. Né, como se pensava, como se via o mundo a partir daquele momento. Tá bem? Então ele inicia lá na Alemanha, na verdade, no final do século XVIII, né, com uma obra chamada Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, ou Goethe, depende aí a pronúncia, não sei exatamente, né? Mas enfim, e se espalha da Alemanha para a Inglaterra, para a França, para Portugal, até que chega aqui no Brasil, meados, um pouquinho antes, na verdade, né, no início aí do século XIX. Então, lá na Europa surge no século XVIII, no finalzinho, começa a se espalhar, e aqui vai ter a nossa publicação em 1836 desse marco inicial. Beleza? Que contexto nós estamos? Nós estamos no momento pós-Revolução Francesa. Quando nós estudamos o arcadismo, nós falamos sobre Revolução Francesa, né? Toda aquela questão do iluminismo, a racionalidade, o questionamento dos modelos da sociedade que eram passados aí para o arcadismo. Né? Então, a sua produção textual aí estava muito ligada à racionalidade, à universalidade de valores, de ideias, tá bem? Então, a gente está vivendo um período pós-Revolução Francesa. Então, aqui já aconteceu a Revolução Francesa, né? Lá na Inglaterra está rolando a primeira Revolução Industrial, a chegada das máquinas de vapor, né? E começa a se modificar a estrutura da sociedade. Então, nesse período, gente, temos o quê? O surgimento do cidadão. Né? A partir do momento que há a derrubada da monarquia absolutista, surge o cidadão, que antes era súdito, né? Que estava submetido às vontades do monarca, né? O monarca que era absolutista, então ele tinha poderes absolutos sobre as crenças, sobre as leis, sobre a política, sobre a economia, sobre tudo, né? Agora não existe mais isso. Agora você tem o cidadão, que em tese é livre, né? E tem seus direitos. Mas é óbvio que a gente sabe que, infelizmente, esses direitos não são para todos, né? Embora a lei vá dizer que todos têm os mesmos direitos, na prática não tem. Na prática, as pessoas vivem numa desigualdade ferrenha. Na prática, a ascensão da burguesia, que eu coloquei aqui, ela apenas substitui a classe hegemônica, né? A classe dominante do período. Ela consegue usurpar a posição da aristocracia, que até então dominava, né? Que era a nobreza, tanto a família real quanto os nobres, né? Aquelas pessoas que detinham títulos de nobreza, que eram a classe dominante, agora é ocupada pela burguesia. Mas aí você tem outros trabalhadores, você tem os camponeses, né, enfim, que são os explorados. Então você houve aí uma inversão
do modelo da sociedade, mas as desigualdades continuam existindo, beleza? Com essa ascensão da burguesia, pessoal, nós vamos ter aí novas necessidades culturais. É importante a gente tratar disso, mas no próximo slide eu vou falar a respeito, tá? Então esse é o contexto lá na Europa, como que surgiu isso lá. Então eles começaram a questionar toda essa questão nesse momento pós-revoluções, eles começam a questionar o iluminismo, que baseou a Revolução Francesa, começam a questionar o racionalismo, começam a questionar o classicismo, tá? E aí vai surgir esse movimento, que é o romantismo. No Brasil, gente, nós temos que falar da vinda da família real, né, que ocorre em 1808, quando Napoleão Bonaparte se torna imperador da França, né, e começa a invadir aí vários países, né, inclusive Portugal está sendo ameaçado. Para, né, fugir desse ataque de Napoleão, a família real vem para o Brasil. O Brasil que ainda é colônia, mas nesse momento não é mais uma colônia. Ele se transforma, né, no império junto com Portugal. Tá? Com essa vinda da família real para o Brasil, nós vamos ter grandes investimentos de infraestrutura e grandes modificações no cotidiano do brasileiro. Vejam que isso ocorre em 1808. Tá? E mesmo que somente em 1836, que vai ganhar aí uma força o romantismo no Brasil, né, são quase 30 anos de diferença, mas a vinda da família real reflete, né, na sociedade brasileira mudanças estruturais fundamentais para que esse movimento ocorra. Na verdade, dá para se considerar que ali, desde a vinda da família real até 1836, nós temos um período de transição do arcadismo para o romantismo. Tá? Dá para a gente falar que já existe ali um pensamento romântico, mas a gente vai considerar mesmo a partir de 1836. Então, quando veio a família real para o Brasil, obviamente que eles vêm, não só a família real, vem toda a corte portuguesa, vem mais de 5.000 pessoas, né, que vão desembarcar no Rio de Janeiro e vão ali construir a sede, né, do Império Português. Né? Então, você vai ter reestruturação da cidade do Rio de Janeiro, eles vão criar o Jardim Botânico, que é um grande passo para o estudo científico, né, da nossa flora, e começa a se falar de produção científica no Brasil. Você vai ter a Biblioteca Nacional, que aparece. Lembrem-se que até então a circulação de livros, a circulação de informações era muito restrita enquanto Brasil colônia. Você tem a criação da imprensa nacional, que também vai colocar os brasileiros num novo patamar. Eles vão ter acesso a notícias, a informações, coisas que até então não existia, né? Era proibido existir isso aqui, enquanto Brasil colônia. E começam a surgir as primeiras universidades. Então, tudo isso vai dar escopo para a realização, né, do romantismo. E, obviamente, nós não podemos deixar de citar que, em 1822, ocorre a independência do Brasil. Então, a gente deixa de ser, né, uma colônia e passa a ser um império, o Império do Brasil. Tá? Isso é muito importante também para o romantismo, nós vamos ver mais para frente. Então vamos falar de algumas características. O romantismo é a arte dos burgueses, então é uma arte burguesa, ela é feita para os burgueses. Com a ascensão da burguesia, novas necessidades foram criando, né? Os burgueses queriam dominar tudo. Então, não só no campo econômico, não só no campo político, mas em todos os campos, o campo religioso, o campo moral, ético, o campo ideológico e o campo cultural, artístico, né? E aí, 3 itens que são muito importantes para a burguesia e que vão refletir nessa arte romântica que é feita para a burguesia é o casamento, a religião e a nação. Tá? Aqui no romantismo, nós vamos ter uma produção muito maior de romances. E é daí que surge esse nome, né? O romance, pessoal, quando a gente fala na literatura, não é do sentimento, do relacionamento amoroso, tá bom? O romance é o gênero textual. É aquele livro com uma narrativa longa, né? Então, por exemplo, Harry Potter é um romance, né? Não fala exatamente de uma relação amorosa, mas é um romance por conta do gênero. E a palavra romance, ela vem relacionada com o Império Romano,
onde já se escreviam romances. Depois ela é resgatada aí nesse momento do século XVII, perdão, do século XVIII, finalzinho do século XVIII, né? Esse gênero é resgatado pelo romantismo, né? Então essas histórias longas, essas narrativas longas, né, fazem com que se popularize o romance. E é por isso que a gente chama isso de romantismo, tá bom? Então, a arte burguesa então, vai falar de 3 questões fundamentais: o casamento, o amor, né? A religião, a espiritualidade e a nação. Vai falar desse sentimento nacionalista, esse sentimento de patriotismo, enfim. Isso é muito importante para a burguesia e é isso que vai ser refletido na arte. Tá bom? Próximo aqui, rompimento com os ideais iluministas e oposição ao classicismo. Veja, nessa sociedade pós-Revolução Francesa, pós ou ainda dentro, né, da Revolução Industrial, ela começa a romper então com os ideais iluministas, né? O romantismo ele surge, na verdade, na Alemanha, né, no finalzinho ali do século XVIII, e o marco, né, o grande marco alemão desta nova perspectiva, dessa nova estética artística, é a obra Os Sofrimentos do Jovem Werther, né, de Goethe, que eu falei antes. Os Sofrimentos do Jovem Werther, ele vai trazer justamente esse rompimento. Por quê? O iluminismo ele era racional, né? O iluminismo ele tinha toda essa ligação da racionalidade. E aqui eles vão romper com isso. Você tem essa figura do cidadão que surge na sociedade e ele quer ser notado, ele quer ser visto, ele quer ser valorizado. Por isso que nós temos esse rompimento. E oposição ao classicismo, né? Opõe-se então aqui ao arcadismo, que é o período literário anterior ao romantismo. O arcadismo, que também é chamado de neoclassicismo, que pega e resgata, né, a cultura clássica da Grécia e do Império Romano. Tá? Então eles vão se opor a isso. Então eles vão fazer o quê? Uma negação das formas rígidas da produção literária. Então até então você tinha aqueles poemas todos certinhos, né? Sonetos, né? Com tantas sílabas métricas, com rimas certinhas e tudo mais. Não que aqui não vai existir rima, não vai existir uma certa preocupação com a forma. Existe também, porém já não é mais a regra que tem que ser obedecida, porque aqui a gente vai ter mais originalidade, né? O escritor ele quer se colocar da vontade como ele sentir que tem que ser, sem se preocupar com regras, com rigidez estética, tá? Então isso que é uma oposição ao classicismo. Ele rompe com esses padrões e cria algo novo. Então você vai ter versos sem rimas, que são os chamados versos brancos. Você vai ter versos com diferentes números de sílabas poéticas, que são chamados versos livres, né? E aqui começa a ter uma originalidade na produção. Por isso que é tão importante o romantismo. E aí, obviamente, você vai ter uma exaltação dos sentimentos, um sentimentalismo muito grande. Então, os poetas, os escritores de romances vão colocar o eu, né, o sentimento dos seus personagens, ou do eu lírico no poema, né, muito aflorado, muito sentimentalismo, subjetividade e individualidade. Então começa a se centrar no eu, na figura do sujeito. E subjetividade é aquilo que é relativo ao sujeito, né? A forma como ele enxerga o mundo, a forma como ele quer se expressar, a forma como ele sente, tá? Isso é uma característica muito importante aqui, porque até então, lá no modelo clássico, né, se você pega no arcadismo, você não tem esse sentimentalismo todo, você tem racionalidade, você tem questões universais sendo discutidas. Aqui não, aqui é o indivíduo se manifestando, o sujeito, melhor dizendo, se manifestando, né, querendo ser valorizado, querendo ser enxergado, querendo ter valor dentro dessa nova sociedade. E o romântico, ele é utópico e ele escapa da realidade, ele foge da realidade. Por isso que nós vamos falar de utopia e escapismo. A utopia no sentido da idealização, então você vai ter uma idealização imensa sobre as coisas, né? E o escapismo, ele quer fugir dessa realidade.
para viver aquilo que ele sente, aquilo que ele deseja, tá? E essa fuga da realidade, ela ocorre nesses locais aqui. Na natureza, como fonte de inspiração, uma natureza utópica, ideal, né? E que é idealizada, ela é extravagante, ela é quase como perfeita, né? O passado é uma fuga da realidade constante para os românticos, então eles vão olhar para os heróis do passado. Lá na Europa eles vão olhar para o cavaleiro medieval, transformar ele no grande herói nacional. Aqui no Brasil, os nossos heróis do passado vão ser os indígenas, e nós vamos falar melhor quando nós estivermos tratando da primeira fase do romantismo poético, e saudosismo da infância. Então, eles vão ter esse olhar saudosista da sua infância, como se lá no passado da vida deles as coisas fossem melhores, né? Então, eles vão ver tudo com muita idealização, muita utopia, tá? Muito importante a gente ter essas observações, ok? E continuando. Então, nós também vamos ter essa fuga rolando ali pelo universo onírico. O que é esse universo onírico? São os sonhos, né? Então, vamos se retratar dessa fuga da realidade através dos sonhos. E, por último, né, essa fuga acontece também pela morte, né? Isso vai acontecer muito quando a gente estiver falando do ultrarromantismo, né, que vem inspirado principalmente por um escritor inglês chamado Lord Byron, né, que vai escrever sobre Dom Juan, ele que vai inspirar toda a melancolia e tal. E no ultrarromantismo é muito comum a gente falar aqui do suicídio, da morte, tá bem? Então, pessoal, essas são as principais características, o contexto histórico que embasa aí o romantismo brasileiro. Na próxima aula a gente começa a falar sobre a primeira fase do romantismo na poesia aqui no Brasil. Então, até a nossa próxima aula. Um grande abraço, fiquem bem.